Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do 9º episódio da segunda temporada de Andor. E se eu achei que o 8º episódio foi incrível e o melhor dessa temporada, é porque eu ainda não tinha visto esse nono. Que episódio incrível, que episódio genial, um episódio dramático, um episódio com ação, um episódio juntando tudo que a gente gosta de Andor, suspense, com aquele final incrível e que deixou a gente agoniado, né? Eu vou explicar esse final pra vocês, vou falar cada detalhe também do episódio, né? Tem bastante coisa pra gente comentar e o que vai acontecer agora também com a Mon Mothma lá em Yavin, né? Então vamos falar sobre isso e vamos começar falando do começo, né? O episódio já começa mostrando pra gente aquele embaixador, amigo da Mon Mothma, sendo preso, né? E isso mostra essa resistência ali que tava sendo pega pelo Império, né? O Império acaba pegando essas pessoas que estão, né, nesse lado da resistência ali, tanto em Coruscant, tanto em Ghorman, né? Pessoas que estão defendendo as pessoas de Ghorman estão sendo presas. E é isso que acontece com o embaixador. E naquela conversa ali, né, a gente já vê a própria Mon Mothma suspeitando, né, de que o Império possa ter vencido já. Tanto que ela tá sem esperanças naquela conversa com o Organa. E naquela conversa dos dois, né, ela, após o embaixador ser preso, ela fala, né, que o Império venceu, que não tem o que eles fazerem, né? E nessa conversa também nós vemos que o Organa não tem o que fazer. Ele planeja sim ir pra Yavin depois, né, mas a Mon Mothma tem que ir antes. E quem tem que fazer, né, aquele discurso lá no Senado é a Mon Mothma. O Organa não pode fazer isso, né? A gente não consegue entender muito bem, assim, ao certo porquê nesse episódio, mas nós vemos que ele de fato está do lado da Mon Mothma e está do lado da rebelião, pelo que parece, né? Bom, a gente vê o Andor também ali se encontrando com a Kleya para fazer essa última missão segundo próprio, né? E naquele encontro ali a gente vê que o Andor vai ser um jornalista dentro do Senado agora, né? Mais uma persona para o Andor. E naquela conversa ainda com a Kleya fala que ele tá cansado. E isso é um ponto interessante, porque o Andor tá cansado de fato disso, ele tá parando de fazer essas coisas porque ele tá cansado. Não é nada disso, né? O Andor, ele não quer mais trabalhar com o Luthen e não quer fazer esses tipos de trabalho porque ele entendeu a questão da força. A força clareou um caminho pra ele muito grande no último episódio, quando ele se encontra com aquela senhora que tem a força, né? E clareou totalmente o caminho pra ele, mostrando que o caminho dele é a Bix e que ele não pode mais deixar ela sozinha, ele tem que ficar com ela, esse é o caminho dele. Por isso que essa seria a última missão. Ele não tá cansado de nada disso, mas ele entende que o caminho dele não é esse mais, né? E bom, a gente descobre também que dentro da sala da Mon Mothma tem uma escuta, né? Uma escuta, obviamente, do Império, e que isso também tá acontecendo em outras salas ali de outros senadores. E obviamente, o Império já está infiltrado dentro do Senado há muito e muito tempo, né? E aí a Mon Mothma acaba tirando aquela escuta, aquele grampo ali dentro da sua sala, do seu escritório, e começa a se preparar para o seu discurso, né? Vemos ali o Luthen tendo um encontro com a Mon Mothma durante a cena ali da Mon Mothma se preparando para o discurso, e isso aqui foi legal porque a Mon Mothma não confia no Luthen, né? Assim como o Andor também não confia, mas ele está sendo verdadeiro neste momento, né? Então é necessário confiar nele, pelo menos por agora. E na conversa dos dois, o Luthen ainda fala, né, que a equipe do Organa, que estava preparada para levar a Mon Mothma para Yavin, ela tá corrompida. A gente não entende ao certo se o Organa sabia disso, se ele já tinha noção da equipe corrompida. Ele fala, né, momentos depois que ele não sabe sobre a sua equipe, ele não conhece ninguém, mas que ele confia que pode levar a Mon Mothma para Yavin. Só que a equipe não é confiável, né? Ela tá corrompida, como o próprio Luthen fala. E a Mon Mothma até acredita no primeiro momento, o que acontece depois, né? A gente descobre que tá corrompida de fato. E a gente vê também que tem gente ali dentro do Senado de olho na Mon Mothma. Vemos aquelas 3 pessoas ali chegando, né, ali no Senado. A gente vê que elas estão de olho na Mon Mothma. De início a gente pensa até que estão querendo, sei lá, fazer alguma coisa para o Império, mas depois a gente vê que eles talvez tenham ali tentado ir para ajudar, o que também não deu muito certo, até porque a garota daqueles 3 ali, ela tava do lado do Império, né? Eu vou falar mais disso. E bom, nós vemos ali que a Mon Mothma libera o seu secretário para ir embora, porque ele trabalha para o Luthen. E a Mon Mothma não confia no Luthen, então ela fica completamente brava e se sente ainda mais traída, descobrindo que o seu secretário trabalha pro Luthen. Só que no final a gente sabe que a Mon Mothma vai ter que de qualquer jeito seguir os caminhos que o Luthen mandou ela seguir, porque é o único jeito dela sobreviver e ir pra Yavin, né? E bom,
Vemos também aquela conversa, né, tão aguardada agora do Andor com o Luthen, que eles estão brigados desde o episódio 6 ali, né, eles não estavam se falando, e agora eles voltam a se falar, e naquela conversa foi legal que o Luthen, ele fala que ele basicamente não liga de ser pego pelo Império, ele não vai pra Yavin, e ele quer que todo mundo vá, a Kleya, o Andor, a Mon Mothma, o secretário lá, o Will, todo mundo tem que ir pra Yavin, menos ele não liga, né, e isso prova que o Luthen, ele se entregou de vez à rebelião, tipo assim, ele sabe que ele não foi muito legal com as pessoas, ele sabe que ele traiu muitos dos seus aliados e que isso custou muito a confiança dos seus aliados com ele e que ele agora, a única coisa que ele tem que fazer é se doar por inteiro para a rebelião, né? E bom, é também interessante nessa conversa o Andor comentar com o Luthen que ele nunca mais vai fazer isso porque ele não quer ficar do lado mais do Luthen. E o Luthen fala um detalhe muito interessante. Todas as missões que o Luthen mandou o Andor fazer, o Andor fez. O Andor fala que agora ele é livre, né, pra escolher o que ele quiser. Só que ele tá ali fazendo uma missão pro Luthen de novo. E é isso que o Luthen, inclusive, bota na cabeça do Andor, mostrando que ele não é totalmente livre. Todas as missões em Gorman, o Andor voltou e depois foi pra Gorman de novo, né, não foi a mando do Luthen, mas foi porque ele quis, mas com uma ideia implantada pelo Luthen. E agora também aqui no Senado, ele também está aqui pela ordem do Luthen, então ele não tá 100% livre, né. E bom, a gente também sabe que esse plano da Mon Mothma é muito perigoso, esse plano dela discursar durante o Senado, falar toda a verdade sobre Gorman, sobre o Imperador Palpatine, isso aqui é muito perigoso e arriscado. Ela sabe disso e nós também sabemos, e isso pode custar a vida da Mon Mothma. Sim, porque tem gente que quer ela morta, querem ela morta, o Império quer ela morta, tanto que aquela garota estava infiltrada naqueles 3 caras que estavam de olho na Mon Mothma que a gente viu lá no Senado, né? E o Organa, ele enganou a Mon Mothma, galera. Bom, como ele mesmo falou naquela conversa, ele não confia, ele não sabe se pode confiar na equipe que levaria a Mon Mothma pra Yavin, só que ele acredita, né, que eles possam ser do bem, né, o que não é verdade. E o Organa, ele vai ficar ali por um tempo, né, a gente sabe muito bem disso, que só depois ele pode ir pra Yavin, né, só que o Império, ele já está dentro do Senado para matar de fato a Mon Mothma, porque o seu plano de discursar é muito arriscado, e nós vemos que o Império tá ali há bastante tempo, tanto que eles estão com as escutas nos escritórios dos senadores, e inclusive no escritório da Mon Mothma, quanto com aquela garota que está diretamente em comunicação com aquele general lá do Império, né, que está falando com ela durante o episódio inteiro. E nós vemos que o Império está em peso dentro do Senado, tanto que eles têm o poder para desligar as transmissões que estão tendo no Senado, e é nesse momento que nós vemos a Mon Mothma indo para o seu discurso, né, e que discurso lindo, galera, lindo, sabe, é um roteiro muito bom, porra, tô pra te dizer que esse episódio 9 até agora foi o que teve o melhor roteiro, sabe, o discurso da Mon Mothma foi lindo, e falando sobre o genocídio que aconteceu em Gorman, que foi um genocídio mesmo, como ela mesma usa essa palavra, né, e falando toda a verdade, ela explanando a verdade pra todo mundo. Nós vemos senadores apoiando, o próprio Organa e outros senadores apoiando a Mon Mothma. Em contrapartida, nós também vemos outros senadores discordando, chamando ela de louca pra ela sair dali, e ela acaba o seu discurso falando que eles têm que derrubar o Imperador Palpatine, que é quem tá por trás de tudo isso, de toda essa sujeira que o Império vem fazendo em Coruscant, vem fazendo no Senado e vem fazendo em Gorman. Toda essa sujeira é a mando do Imperador Palpatine. Ela acaba a sua transmissão ali, porque o Império corta a sua transmissão, e a gente não deve ver o Imperador Palpatine nessa segunda temporada, né? Mas a gente sabe de fato que ele sempre foi muito poderoso, e com certeza, né, a gente pode dizer que ele é um dos, se não, o Imperador mais poderoso que o Império já teve, né? Então, a gente consegue ver essa influência dele mesmo ele não aparecendo, isso é absurdo, cara. E bom, vemos o Andor indo salvar a Mon Mothma, até porque agora ela tá jurada de morte. O Andor pega ali e a gente consegue ver pela primeira vez essa junção de Andor e Mon Mothma, né? Muito maneiro os dois se encontrando. E o Andor indo salvar ela ali, né? Falando a grande frase que o Luthen falou pra Mon Mothma lá no começo do episódio, né? De que ele tem amigos em todos os lugares. É a frase que, né, referencia quem é, de fato, alguém da rebelião. E a gente vê aquele atentado da BSI, aquela garota que tava trabalhando para o Império. Tenta, né, assassinar a Mon Mothma quando eles descem do elevador. E já vemos o Andor, ó, nem aí pra nada. É a última missão dele, segundo ele. E ele
matando aquela garota na frente de todo mundo para liberar caminho e eles terem que ir embora, né? E bom, é aquele momento em que ele fala para a própria Mon Mothma, né? Bem-vindo à rebelião. A gente sabe que a Mon Mothma, ela tá muito ligada com a rebelião, tanto que a Vel, a sua prima, ela faz parte da rebelião, inclusive foi a líder por um tempo lá em Gorman, né? Da rebelião, então é bem-vindo agora oficialmente para a rebelião, né? E vemos que o Império tá atrás deles porque tá querendo pegar eles, né? A gente vê o Império ele cercando ali de Stormtroopers o Senado pra não deixar o Andor e a Mon Mothma saírem, e eles têm que arrumar um jeito de fazer isso de alguma forma. A própria Kleia, depois que eles conseguem, fala pro Andor, né? Que não acreditou que ele conseguiria fazer aquilo ali. E o Andor é brutal, galera. Aquela cena do Cloris, né? Que é o motorista ali, que é um infiltrado da BSI e é o motorista da Mon Mothma, ele vai até a escadaria para matar a Mon Mothma e não deixar ela passar da escadaria, né? E o próprio Andor ali, muito inteligente, falando que conseguiram pegar ela, fingindo ser um infiltrado também do BSI e matando brutalmente ali, né? Com um tiro de blaster o Cloris, né? Mostrando que o Andor tava sem dó nem piedade, sabe? O Andor só quer acabar essa missão logo. E isso ficou muito nítido. E nós vemos também ali, logo em Yavin, né, a Vel ali também comandando parte da rebelião em Yavin, ela comandou em Gorman e agora também comanda um pouquinho em Yavin, e nós vemos que o plano deles lá em Yavin agora, né, é o seguinte, levar a Mon Mothma para lá e ela terminar o seu discurso de lá. Eles estão pegando todos os tipos de canais de transmissões possíveis para conseguir transmitir esse discurso da Mon Mothma, e nesses próximos 3 episódios a gente deve ver isso, né, e a gente deve ver a Mon Mothma confrontando o Palpatine agora sem medo nenhum. Porque enquanto ela tava dentro do Senado, ela teve que falar as coisas que ela conseguiu falar. Agora ela vai estar bem protegida pela rebelião. Literalmente, é um local onde só tem gente da rebelião em Yavin. Então ela tá muito bem protegida, né? Pelo menos é o que a gente acha. E vemos ali ela na casa, ali, aquele apartamento do Andor em Coruscant, que ele tava ficando com a Bix. E naquele momento nós vemos que o Will tá acabado, galera. Acabado. Coitado do Wilmore, né? A gente vê que ele consegue voltar ali com a sua namorada de Gorman. Conseguiu ficar tranquilo. Tranquilo não, né? Tá acabado, a perna dele tá praticamente destruída, né, tá completamente ali queimada, tá só o osso, sabe, o cara tá muito mal, mas quando eles chegam ali em Yavin, o próprio Andor fala, né, com aquele segurança ali do pouso ali, no porto ali de Yavin, né, o próprio Andor fala que ele é jovem, que o Will vai conseguir se recuperar, e isso não é um problema, tá, o único problema era que a gente achava que o Will poderia morrer em Gorman, só que não, o Will volta e isso é muito bom, né, finalmente o Will tá bem, isso que importa, e vemos também esse reencontro da Bix com o Andor que não acabou tão bem, né? Vemos os dois se encontrando, a Bix calada, não falando um A, só com uma expressão de felicidade, né? E o Andor falando que acabou, que ele vai seguir o seu caminho, que a força mandou ali, que é ficar com a Bix, eles nunca mais vão se separar, que eles estão juntos, foi a última missão, e a Bix só tá concordando. Até que a gente vê que no dia seguinte ela se foi, galera, exatamente. Por que a Bix deixou o Andor? Bom, eu acho que é meio óbvio que a Bix vai reencontrar com o Andor em algum momento, mas essa cena é muito tensão, né? Muita tensão. Cara, é muito emocionante essa cena, porque, cara, a gente consegue ver que a Bix, ela tava falando com um nó na garganta, sabe? Ela não tava querendo fazer aquilo ali, mas ela entende que o caminho que ela deve seguir não é junto com o Andor. Enquanto a rebelião ainda estiver tentando derrubar o Império, ela e o Andor não podem, né, não podem ficar juntos. Por isso que ela se vai. A gente não sabe pra onde, e aquela cena do Andor correndo depois de ouvir a mensagem dela, correndo, indo pro porto, tentando achar o avião dela ainda, né? O que levou ela embora, a nave que levou ela embora, tentando pegar ela antes dela sair, só que não dá. Não sabemos aonde a Bix está, pelo menos por enquanto. Com certeza a gente vai ver ela nos próximos episódios, mas isso aqui foi muito triste. Foi muito triste essa cena, cara. Caraca, impactou pra caramba sentimentalmente, né, cara? Muito boa essa cena. O Andor completamente abalado, tanto que quando eles vão tentar reviver ali aquele K2SO, né, aquele droid, ele pode reviver e sair matando todo mundo em volta. O Andor não liga, não bota óculos, não pega a distância do droid, fica ali só com uma bazucona apontada pro droid, porque ele não liga. Tipo assim, ele não liga mesmo. Ele tá muito abalado com a Bix, né? Mas agora ele pelo menos vai ter uma companhia. Já que o Will tá muito machucado e a Bix se foi, a única companhia do Andor vai ser o droid KX, né? O K2SO, que é o droid que inclusive foi amigo do Andor em Rogue One. Então é a única companhia que o Andor tem.
tem. Cara, esse episódio terminou muito bom. Vamos ver o que eles vão preparar pra gente pra esse episódio 10, 11, 12, né? Esse final de série. Cara, tô gostando pra caramba e o jeito que essa série, ela madurou, sabe? Nessa semana, nesses 3 episódios dessa semana foi absurda, né? Foram os 3 melhores episódios da série, da temporada até agora, sabe? E o jeito que a série avançou na história foi muito bom. Comenta o que vocês acharam desse episódio, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.